A socialista morena, Sinara Menezes, fez um vídeo dizendo que os liberais e os socialistas deveriam se unir para combater o avanço do obscurantismo, para combater o avanço da direita conservadora. Dá uma olhada. Se você é liberal mesmo, no sentido norte-americano do termo, você sabe que não dá para misturar ser liberal com um fanatismo religioso, como muitos de direita fazem no Brasil. Ou você é liberal ou você é fanático religioso. Não dá para misturar as duas coisas. Então, se você é um liberal clássico, você respeita a orientação sexual das pessoas, você não é racista, você é a favor da liberdade de expressão para todos, você é contra a censura, você é contra a ditadura militar, você é contra a interferência da religião no Estado, né, a favor do Estado laico, eu acho que a gente tem mais coisas em comum do que a gente mesmo imagina. Ela diz que liberal no sentido americano, né, o liberal, é a mesma coisa que o liberal clássico, só que ela se esquece que liberal no sentido americano é esquerdista, é a Hillary Clinton, é o Obama, não tem absolutamente nada a ver com o liberalismo clássico, que defende tanto o liberalismo político como o liberalismo econômico. Lá nos Estados Unidos você tem liberals defendendo a Venezuela, por exemplo. O que tem de liberal nisso? Absolutamente nada, né? Ou seja, a Sinara Menezes não tem a menor ideia do que seja o liberalismo. E mais, ela fala sobre o avanço do fanatismo religioso. Mas que avanço de fanatismo religioso? Só se for da esquerda, que vê o Estado como uma religião, que vê o comunismo como uma religião, que vê a política como uma religião, que acha que pode trazer o paraíso na Terra. Esse sim é o verdadeiro fanatismo religioso que a gente tem de combater. Fanatismo religioso esse que mata, que tortura, que persegue opositores políticos, e isso a gente já viu em regimes comunistas no mundo inteiro ao longo de toda a história. E eu acho que nesse momento que um setor da sociedade está querendo nos encaminhar para o obscurantismo, a gente podia se unir contra isso, porque essas questões morais envolvem muito mais gente do que simplesmente maneiras diferentes de ver o mundo, que é o que nos divide de fato, né? Aí ela diz que as diferenças de visão de mundo entre os liberais e os socialistas são só isso, diferenças de visões de mundo, que não tem absolutamente nada a ver com diferenças morais, como em relação aos conservadores, né, que segundo ela estariam trazendo o obscurantismo. Mas como assim as nossas diferenças são só diferenças de visões de mundo? Diferença de visão de mundo faz toda a diferença e inclui inclusive a moral. Um liberal jamais apoiaria uma ditadura como vocês apoiam a da Venezuela. Um liberal jamais apoiaria tortura, prisão política, como vocês apoiam. Um liberal jamais toleraria que o povo passasse fome para que uma classe de meia dúzia de burocratas vivesse no luxo. Então, a nossa visão de mundo, Sinara, não tem absolutamente nada a ver com o socialismo e está muito mais próximo do conservadorismo, que também repudia ditaduras igualmente como o liberalismo, do que você pensa. Quando uma sociedade se transforma numa sociedade teocrática, todo mundo é atingido, tanto a direita quanto a esquerda. Aí ela diz que quando a sociedade é teocrática, todo mundo sofre, a esquerda e a direita. Mas é engraçado que os esquerdistas não falam absolutamente nada sobre o Estado Islâmico. Não falam nada sobre mulheres sendo apedrejadas, não falam nada sobre gays sendo mortos simplesmente por serem gays, não falam nada sobre decapitação de cristãos, simplesmente por serem cristãos. Não falam nada sobre os bairros na Europa que já estão sob lei da Sharia, aquela lei que limita direitos de mulheres, de gays e de todos aqueles que discordam do Islã. Agora, você acha que quem quer implementar uma teocracia no Brasil? Os evangélicos, os católicos? É lógico que não. Eles só querem que a sua religião seja respeitada. Diferente do que vocês fazem em manifestações públicas, com gente pelada colocando crucifixo, né? E vocês sabem onde, com diversas ofensas, como por exemplo a recente exposição do Santander com hostes escrito cu, escrito vagina. Eles só querem respeito. Ninguém aqui defende o Estado cristão, todo mundo defende o Estado laico. Agora, Estado laico significa respeito a todas as religiões e não ataque ao cristianismo. É como se a gente estivesse voltando para o século passado, quando existia perseguição às pessoas só por pensar diferente. Oh, não podemos voltar ao século passado, em que existia perseguição política, em que as pessoas eram perseguidas simplesmente porque têm ideias diferentes. A gente não precisa voltar para o século passado não, Sinara. Isso já acontece hoje.
em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte e mesmo aqui no Brasil. PT, PSOL e PCdoB perseguem opositores, mesmo você persegue opositores simplesmente porque eles discordam das suas ideias. Então não precisa voltar para o século passado, basta ver o socialismo de hoje. Desiste, Sinara. Os liberais jamais vão se unir com quem defende miséria, com quem defende fome, com quem defende centralização de poder, com quem defende ditadura. Os liberais, por definição, defendem a liberdade e não a escravidão do socialismo.